Olá pessoal, dando continuidade então na nossa disciplina, hoje nossa terceira aula de cálculo de medicamentos. Nessa aula de hoje a gente vai ver sobre regra de 3 simples. Então a partir de agora, todo medicamento, todo cálculo de medicamento que a gente for realizar, a gente vai realizar aplicando a regra de 3 simples, certo? Mas eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre diluição de medicamentos, porque enfim, a gente vai fazer a regra de 3 a partir do momento que eu diluir um medicamento, eu preciso saber quanto que eu vou aspirar, quanto que eu vou puxar desse medicamento para rediluir num frasquinho de soro ou rediluir numa seringa para ser administrado via endovenoso. Então, por isso que eu trouxe um pouquinho para vocês sobre diluição de medicamentos, embora a gente já tenha visto isso nas nossas aulas teóricas. Mas diluição de medicamentos é uma prática usada no caso de prescrição de uma medicação sólida, né, para um paciente internado. Então, a medicação vem, por exemplo, num frasco, e aí eu tenho que diluir essa medicação para transformá-la em líquido, né, para daí então eu conseguir aspirar o volume que eu preciso para administrar no meu paciente. Então, é necessária a diluição para esse medicamento, então, ser administrado por via intravenosa ou endovenosa, é a mesma coisa, tá? Direto na veia. Então, há vários medicamentos em pó que são utilizados na clínica e esses devem ser diluídos no próprio solvente, na água destilada ou no soro fisiológico, entre outros. Então, vocês vão ver que tem medicações que vem frasco, ampola, vem um frasquinho com a medicação em pó e uma ampolinha com diluente. Tem medicações que não virão com esse diluente. Então, a gente vai ter que olhar a orientação desse fabricante, né, da farmácia que nos forneceu esse medicamento. Se a gente pode diluir com água, se pode diluir com soro fisiológico, com soro gliposado, tá bom? E a escolha desse solvente vai depender, primeiramente, do medicamento, então deve ser analisado a afinidade química dele, se eu posso diluir ele com soro, por exemplo, ou se eu tenho que diluir ele com água destilada para não ter alteração do seu princípio ativo. Da via em que o medicamento será aplicado, porque se for uma via intramuscular, eu não posso diluir com grandes volumes. Lembra aquela aulinha que eu falei para vocês dos músculos que a gente aplica intramuscular, né? Cada músculo suporta um volume para ser injetado. Da ação medicamentosa, então o tempo de ação mais rápido, intermediário ou lento e do paciente. Então aqui, pessoal, foi só para a gente dar uma relembrada em diluição, porque agora quando eu começar a falar de regra de 3 e entrar nos exemplos, vocês entenderem que quando eu falo em volume, significa que eu diluí algum medicamento, tá bom? Então vamos lá agora sim para a nossa regra de 3 simples. O que é a regra de 3 simples? É a forma matemática que vai permitir nós encontrarmos um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais a gente conhece apenas 3 valores. Então, assim, a gente vai encontrar o valor desconhecido a partir de 3 valores que nós já conhecemos. Então, quando eu falo em regra de 3, é quando eu tenho 3 informações e me falta uma, mas eu posso comparar essas informações, tá? Então, as grandezas mais relacionadas entre si, ou em cálculos de medicamentos pela enfermagem, são concentração e volume. O concentração geralmente em miligramas e o volume sempre em ml, tá? Aprenda a realizar a regra de 3 em apenas 5 passos, ó, pessoal. Primeiro, identifique as unidades. Então, quando vocês lerem o probleminha, vocês têm que identificar, eu estou tratando de que tipo de unidade, que tipo de volume, que tipo de concentração. Por exemplo, concentração está em grama ou miligramas? O volume está em ml ou em litros, certo? Coloque as unidades iguais uma abaixo da outra. O que significa isso? Eu vou colocar sempre miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Multiplique de forma cruzada, que vocês vão ver mais à frente, e coloque cada operação em um lado da igualdade, isolando o x. Então, agora a gente vai começar vendo o primeiro exemplo. Olha lá.
aplicando a regra de 3. Primeiro exemplo. Tenho lá na farmácia um frasco ampola de Keflin de 1 grama. Keflin, né, cefalotina sódica, é um medicamento que a gente vai fazer endovenoso. Vamos ver, então, o que está falando de orientação. A gente deve diluir, de preferência, por um volume de 5 ml de solvente e assim obtém-se uma solução total de 5 ml. Então, a gente tem um frasco de solução sólida, de substância sólida, que é o Keflin, e como que eu vou injetar isso no meu paciente uma vez que ele está sólido? Eu tenho que transformar ele em líquido. Então, aqui nesse exemplo, ele está falando para a gente usar 5 ml de solvente. Esses 5 ml pode ser 5 ml de água destilada, certo? Só que olhem lá, pessoal, aqui ele está falando 1 grama. 1 grama. E aí ele fala, ó, para saber quanto Keflin existe em cada ml, deve seguir a regra de 3. 1 grama, vocês lembram lá naquela nossa aulinha, primeira aula, na nossa quarta aula, que foi a aula de equivalências, 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Então, a gente sempre, quando for fazer cálculo de medicamento, a gente sempre vai usar a unidade de medida em miligramas, tá? Eu sempre vou usar miligramas. Então, eu sei que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Se eu vou diluir em 5 ml, eu sei então que em 5 ml eu vou ter um total de 1000 miligramas, que é a mesma coisa que 1 grama. Mas ele quer saber quanto que vai existir em cada ml. Então, olha, lembra que eu falei para vocês anteriormente? Eu sempre vou pôr ml embaixo de ml. Eu tenho 5 ml, que é um dado que eu conheço, e 1 ml, que é o que eu quero também, que eu conheço. Então, eu tenho aqui. O que falta eu descobrir? Quantos miligramas vai ter em cada 1 ml? Aonde eu não tenho dado, o espaço que está vazio, que eu não consigo preencher com as informações que eu tenho no problema, eu vou colocar a letra X. Ou seja, se o X está embaixo do miligrama, significa que o que eu vou descobrir é miligramas. Então, aqui a gente multiplica em cruz. Eu faço assim, ó, o X vezes 5 e o 1000 vezes 1, tá? Que vai dar 5x, que é igual a 1000. Depois eu tenho que tirar esse 5 do x e passar ele para o outro sinal de igual, eu passo ele dividindo. O resultado, 1000 dividido por 5, vai dar 200 miligramas. Pessoal, não se assustem, muita calma nessa hora, porque mais à frente tem outros exemplos mais esmiuçado passo a passo, tá bom?